bem-vindos a mais um episódio do podcast do ECOA, dos Executivos contra o Antissemitismo. E hoje a gente vai falar do surgimento do ECOA com 3 dos seus fundadores, Michele, Dani e Marina. E a gente pode começar falando, obviamente, a partir do 7 de outubro de 2023, que a vida muda para todo mundo, né? E eu queria perguntar para vocês, para a gente começar esse bate-papo, como é que era essa vida antes e como é que é essa vida depois? Tanto da questão pessoal, quanto como executivos nas suas respectivas empresas. Me contem. Bom, Quem vai começar? Michele. Comecemos. Eu sempre fui bastante conectada com temas judaicos e com Israel e sempre fiz questão de falar sobre o assunto em todos os lugares que eu trabalhei. Mas não com tanta veemência. Nunca foi tão presente e tão constante. Estava sempre lá, fazia sempre questão de trazer alguma coisa no Dia Internacional da Memória do Holocausto. Sempre trazia alguma coisinha, mas não era uma coisa tão forte. E aí teve 7 de outubro, teve todo o choque, né, que aconteceu. Uhum. Minha família mora em Israel, meu irmão é reservista, então também teve esse fato muito importante, que ele já no dia 7 foi chamado, então estava toda a parte pessoal muito caótica. E aí eu, em toda reunião, a partir do dia 7 que eu tive, tinha um negócio chamado Safety Share, e toda reunião eu começava a reunião com o meu Safety Share falando sobre... Então, vocês sabem o que aconteceu em Israel? Uhum. Então, vocês sabem o que está acontecendo? Então, era toda a reunião, porque eu fazia questão. Só que dentro de mim, eu estava assim, morrendo, eu estava podre, E como eu queria que as chorar. pessoas respondiam para você? Nossa, não sabia. Ou que pena, difícil, né? Difícil, né? No comecinho era muito essa resposta. E aí eu comecei a pedir um pouco mais. E comecei a pedir um pouco mais de apoio. E aí eu não recebi resposta. E aí começou a vir a minha frustração. Inclusive, mandei um e-mail para o time executivo, né, para o CEO global, para o CFO global, para RH global, etc., falando: eu quero uma posição de vocês, mostrando a sua solidariedade ao povo de Israel. E recebi uma resposta basicamente falando: ai, a gente adora vocês, mas não. E falei: ué, por que não? Vocês se manifestaram sobre outros temas similares, por que não isso? E falaram: ai, é que a gente não tem nada a ver com isso. Eu, como assim? E aí começou a minha frustração a crescer. E aí eu continuei mandando e-mails, continuei falando, mandei um e-mail da minha avó, que fez o negócio do Spielberg de testemunha. Sim, de sobreviventes do Holocausto, do Shoah Foundation. Mandei, assim, para todo mundo da empresa, falando: assistam isso, assim, surtei. E minha frustração lá, né, bombando. E aí, um belo dia, eu estava conversando com o meu cunhado, e ele falou: nossa, eu encontrei um cara que tá tão frustrado quanto você. E ele tá, assim, surtando também. E aí eu vou deixar o cara contar o resto da história. Vamos lá, passando bastão. Esse cara sou eu. Eu acho que todo mundo acorda, quando a gente acorda no Brasil com 7 de outubro, é uma manhã diferente, né? Acho que você pergunta para as pessoas como foi aquela manhã e todo mundo lembra onde estava, como estava, exatamente, com quem estava e com quem falou e para quem ligou em Israel, para quais familiares. E aquele 7 de outubro eu me lembro e até me emociono porque eu falei: vai explodir o antissemitismo. Uhum. Eu falei isso para minha esposa, eu falei isso para a Thaís: vai explodir o antissemitismo. Porque de alguma forma a gente vai reagir, a gente precisa reagir. Uhum. E você já teve essa dimensão logo de cara? Juro que eu tive. Eu juro, naquele sábado de manhã eu falei: vai explodir porque a gente vai reagir. Sim, eu né? não. Você não? Eu tive. A gente vai reagir porque eu lembro que quando eu tinha tido lá a última crise, já tinha sido uma reação muito forte. E eu lembro que começou essa campanha de antissemitismo e eu falei: a gente vai reagir, a Thaís falou também: acho que a gente vai reagir, e acho que o antissemitismo vai explodir. Eu tive essa visão. E aí fui para dentro da empresa, né? E acho que muito parecido com a mim, mas justo nessa época, na empresa que eu trabalhava,
eu tinha acabado tinha acabado de passar o bastão da liderança de diversidade e inclusão da empresa, fora o trabalho que eu faço no meu dia a dia, na área comercial, etc., canais, parcerias, vendas, papá. E eu virei para a empresa e falei, e o que a gente vai fazer? Né? E que espaço a gente vai ouvir para falar? Vocês estão sabendo o que está acontecendo? E o que vai acontecer? Em primeiro momento, a empresa não sabia também muito o que fazer. Eu não sei se você teve isso, mas eu tinha crises de choro na empresa. Eu tinha crises absurdas, eu não conseguia trabalhar. Em algum momento eu usei de uma forma, acho muito educada, meu lugar de liderança, pedindo para as pessoas me acolherem. Minha líder na época me acolheu de uma forma, foi muito legal. Ela me acolheu porque ela tem uma relação de amizade com judeus, com Israel muito forte. Sim. Inclusive, meses antes, exatamente, eu tinha levado clientes e parceiros para Israel para fazer um evento com ela. Então, inclusive essas pessoas me acolheram, as pessoas que foram com a gente me acolheram. Só que eu não senti o acolhimento dentro da empresa quando se fala de diversidade e inclusão, porque a empresa, naquele momento, olhou para isso como um viés político e não só como viés humanitário. E aquilo me revoltou. Eu fui exigir, eu e mais judeus da empresa, a gente foi realmente exigir um movimento, a gente precisou fazer um abaixo-assinado. A empresa demorou, mas ela acabou se posicionando muito forte depois, mas demorou, mas ela se posicionou. Mas não foi imediato, se misturou muito o tema político, muito forte. E aquilo, eu comecei a falar até para os lados, que era um absurdo, porque se falava de todas as minorias e não falava da nossa, porque a gente não podia levar palestrantes para dentro da empresa para falar do antissemitismo em si, porque a gente estava sofrendo antissemitismo. Provavelmente aconteceu na casa de vocês, aconteceu em outras casas, mas para mim também me pegou muito, porque um belo dia minha filha de 12 anos, a Bia, ela não queria ir para o shopping em Pátio Higienópolis com minha sogra, porque ela falou que se lá tem muitos judeus, se acontecesse um atentado, ela não ia poder correr. Minha sogra não ia conseguir correr para proteger, ela não conseguia se proteger, então ela preferia não ir para o Pátio Higienópolis. Então, assim, isso chegou nesse nível em casa, nesse nível de medo. O que não poderia acontecer, né? Claro. A minha mãe me perguntou se era para tirar a mezuzá da porta de casa, e aquilo que a gente foi vivendo, né? Mas também eu notei, naquele momento, voltando ao mundo corporativo, respostas como, mas isso sempre acontece lá. Isso é lá, acontece lá, aquele lá. Eu falei, puxa, não é lá. Não é lá. Poderia ter acontecido quando a gente estava lá, com essas 30 pessoas que a gente levou como empresa. Ou nesse escritório que basicamente tem 4 mil funcionários que desenvolvem muita coisa para o resto do mundo. Então não é lá. Como a gente vai acolher essas pessoas? Depois teve o acolhimento, não dá, depois, mas a empresa demorou para reagir. Né? E aí foi quando eu encontrei o cunhado dessa senhora no shopping, no Pátio Higienópolis. No Pátio Higienópolis, sem serem atacados por ninguém. Super seguros. Certo. Né? Super seguros. E ele olha para mim e fala, cara, eu acho que eu tô sentindo muito ser frustrado com o mundo corporativo, desse negócio. Preciso te apresentar a Michele. Vamos unir ela tá igual ou pior que você. E a gente começou a falar. E aí a gente fez um grupo de WhatsApp, nós 3. E ele falou, legal, falem. E saiu do grupo. Excelente. Com um grupo de 2. Ficou um grupo de 2. Mas aí tivemos outras participantes, não é mesmo? E a Marina? Então, para mim, foi, enfim, bastante parecido com a Michele e com o Dani, né? Eu trabalho num grupo educacional. E, imagina, no dia 7 de outubro, eu estava num curso lá, na sede da empresa. Mas eu acho que eu era uma das únicas da empresa participando do curso. Era um curso sobre digital on board, não importa. E vendo aquelas mensagens todas, e a minha sensação foi de, primeiro, aquela coisa que a gente não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Né? Invadiram, tal, o que está acontecendo. Demorou para a gente receber informação mais precisa, né? Mas a minha sensação foi o oposto do Dani. Eu falei assim, agora o mundo vai entender qual é a nossa luta. Agora o mundo vai entender que não é um grupo de resistência, que não são os coitadinhos. Agora o grupo vai entender que são os terroristas sanguinolentos, estupradores. Então agora vai ficar mais fácil. Olha aqui. Não, era essa a ideia de muita gente também. Claro. E eu estava num grupo de pessoas que começou a falar, Marina, você está vendo o que está acontecendo? Que loucura é essa? Meu Deus do céu, estão matando gente e tal. E o que incomoda, eu acho, que tem a ver com o que o Dani acabou de falar um pouco, é assim, mas você tem parente lá? Porque assim, para você se solidarizar, tem que ter um vínculo de sangue.
né? Então, assim, gente, até tenho, mas que importa? Não é sobre meus parentes. Claro, o Michele tem um irmão, tem os pais, Claro. assim, mas assim, não é sobre meus parentes, é sobre seres humanos que estão sendo atacados. Eles podiam ser meus parentes ou não, né? Eles estão sendo atacados, eles não estão sendo atacados porque existe um direito de autodeterminação que um outro grupo não aceita, mas não aceita e não aceita para conversar, não aceita para matar. Claro. Né? E aí, Andréa sabe bem disso, no ambiente educacional do Brasil hoje, esse tema é muito complicado. É muito complicado, porque existe um posicionamento chamado progressista, que me incomoda muito, porque eu me considero progressista, né? De dividir o mundo, né? Entre bem e mal, oprimido e opressor. E aí existe um olhar muito influenciado, né, politicamente para o grupo que nos ataca como um oprimido. E aí eu começo a surtar no sentido de que precisamos de um posicionamento institucional, porque os nossos professores estão dentro da sala de aula falando coisas que não estão no nosso controle, não é para estar, mas eles precisam entender qual é a cultura da organização a qual eles pertencem. E tem uma frase muito, muito boa da CEO da Ânima, da Paula Raca, que assim, a cultura organizacional, ela se revela naquilo que de pior uma organização é capaz de tolerar. Eu acho incrível Bonito. essa frase, porque assim, a cultura organizacional não se revela no que é bonitinho, no que é bacana. Claro. Ela se revela naquilo que é ruim e é suportável, e é tolerável. É isso que revela a cultura. E se você tem um professor fazendo manifestações antissemitas, isso não pode ser tolerado. Né? Porque antissemitismo é racismo. E nós já vamos falar mais sobre isso. E aí, gente, eu começo com essa sensação, né, que acho que todos nós tivemos, de assim, eu estou olhando para uma parede branca e está todo mundo olhando para a mesma parede, só que para as pessoas é amarela. O que eu não estou conseguindo comunicar sobre a dor de quem está vivendo essa situação, sobre isso ser muito mais do que uma guerra em Gaza, muito mais, porque até então a coisa toda nos Estados Unidos tal, não tinha explodido do jeito que veio depois, né? Como é que me deu muito essa frustração de como é que eu estou olhando para algo e eu talvez pela minha história de vida, de advogada, de ser falante, de ser didática, eu sempre consegui explicar muito bem as coisas para as pessoas e de repente eu não conseguia. Eu falava e parecia que as pessoas estavam ouvindo outra coisa, as pessoas achando que eu estava exagerando, muita gente não sabendo do que estava acontecendo. Está acontecendo. Aí, olha que interessante. No dia 10 de outubro, eu tive um compromisso no Ministério da Educação com o chairman da companhia, com o Daniel Castanho. Posso falar isso tranquilamente. E eu chorei 3 ou 4 vezes durante o dia. Sei. E ele olhou para mim e falou, o que está acontecendo? O que eu não estou vendo que você está vendo? E eu comecei a mostrar algumas mensagens para ele. E eu comecei a falar para ele como eu estava me sentindo. Ele fez uma postagem no Instagram dele, individual, neste dia, dizendo isso é inadmissível, isso é ódio, não pode existir ódio. Foi muito legal. Apoio, se solidarizando com o país atacado. Claro. Esse acolhimento foi super importante. Mas a gente não conseguiu institucionalizar. E isso começou a me pôr numa espiral de tristeza, de dor, de medo, muito parecido com o Dani. Eu com um filho estudando na Universidade Americana, o outro filho no processo seletivo para ir para a Universidade Americana. Então, assim, aquele medo. E aí, uma amiga em comum, que é a Lara, fala, vem um pessoal aqui em casa, a gente se encontra na praia, ela fala, como você está? Eu falo, estou péssima. Sim. Como você tá, sabe quando a pessoa pergunta como você está, você responde, né? Uhum. E ela falou, você precisa vir na minha casa, estou chamando algumas outras pessoas, você não está sozinha, tem muita gente se sentindo assim. Uhum. E aí a gente vai para um jantar e isso na foi casa quando? dela. E isso foi quando? Abril. Ah, já foi depois. Já foi depois. A gente fundou em maio, né? Fundação... Em maio a gente falou, a gente abriu o WhatsApp ECOA. A gente escolheu o nome. A gente começou E como que foi isso? Escolher nome, juntar... Tinha um outro nome antes. Nossa, era um nome terrível. Tipo...
Eu não lembro. Lembra? Era tão horrível que vocês já esqueceram. A gente já apagaram esqueceu, da apagou da memória. Ex alguma coisa. Ex alguma coisa. Por causa de XCA, executivos. XCA, Exca, Executivos é. contra o Isso, Antissemitismo. XCA. XCA. Era o mesmo nome, basicamente. Mas a As gente, letras, a gente não teve a visão de também outra pessoa maravilhosa, que é a Marcinha e a Paula Pupi, que nos ajudaram com toda a parte da Falaram, comunicação. peraí, deixa que a gente vai fazer que um nos nome ajudaram, melhor. tanto com o nome, como com, né, o ECOA e O também logo com tá toda aqui. a parte da identidade visual, que tornou tudo muito mais palatável. Exato. A gente começou, foi assim, a gente começou a reunir as pessoas. Naquele abril. Naquele abril ou março, com esse nome. A gente foi adicionando. Adicionando. Foi adicionando. Aí a Michelle saiu criando um Forms, e a gente saiu espalhando o Forms, assim, uma loucura. Conseguimos arrecadar. A gente conseguiu trazer aqui umas 500 assinaturas. É. Entre judeus e não judeus. A gente tem isso cadastrado. Depois a gente criou um WhatsApp, justamente. E aí a galera foi trazendo. Teve um momento que a gente precisou até limitar, porque iam trazendo e a gente precisava dar uma controlada. A gente começou a trazer e a gente sentiu, assim, a galera cooperando muito com essa dor e que eram executivos contra o antissemitismo. E a gente deixava claro qual era o objetivo e assim por diante. E a gente fundou depois em maio, por isso que eu falo maio, porque maio foi quando a gente abriu o LinkedIn. E a gente já estava nós, já estava a Lê Lieberman, Andréa Lieberman também. Sim. Andréa Lieberman trabalha com a Lara, o Doron. o Doron. É isso, todo mundo que está lá com a gente. Né? Entendi. E só um ponto que eu queria ressaltar aqui é desse Forms, que o quanto a gente teve de signatário não judeu. Exatamente. Isso foi uma coisa que foi, assim, chamou bastante atenção. Porque a gente queria aliados, a gente Claro. queria se sentir acolhido. E teve esse acolhimento. Então, isso foi super importante. Então, eu lembro que, assim, eu espalhei dentro da empresa que eu trabalhava. E teve receptividade. E a cada assinatura eu olhava e falava, ai... Quentinho no coração. Quentinho no me sinto coração, uma enxergada, faísca. sabe? Sei. E foi tão importante, acho que para todo mundo. Toda vez que aparecia alguém, eu mandava assim, gente, você não sabe, a pessoa da sua empresa assinou e a pessoa, yes, sabe? Isso faz diferença. Claro. E aí a gente aboliu o Forms, porque ficou uma coisa grande demais, mas mesmo assim, continuou tendo essa aderência. E aí, aí a gente fez o evento no fim do ano. E essa caminhada até novembro? Deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Você sabe que eu tive uma experiência, eu acho que nunca compartilhei com vocês, que alguma das pessoas que eu enviava falava, olha, entendo, mas eu não vou assinar porque eu também preciso ter alguma coisa do outro lado. Que outro lado, né? E eu via isso, né? Porque já estava começando essa fase de antissemitismo, né? E aí eu ia para argumentação, e aí às vezes era sem fim, né? Era um negócio sem fim. Mas eu tive a não receptividade também. Eu, às vezes, pego alguns contatos meus que eu enviei, de grandes amigos do passado, que faziam alguma piadinha comigo. Eu vou dar um exemplo, uma piadinha de um amigo que nunca aderiu. Infelizmente, agora a gente não tem mais contato, mas é uma pessoa que eu adorava. Que falava, pô, vou te dar um presente de Natal, provavelmente porque você tem um trauma por não ter ganhado um presente de Natal. Sim. Né? Uma piadinha desse jeito. Que na hora de acolher, não acolheu e eu resolvi. Mas assim, isso aconteceu também. Mas a gente ficou feliz. Eu acho que foi lindo o que aconteceu. Foi mais positivo do Foi que muito negativo. positivo, Eu foi acho que positivo. eu também Foi tive positivo. negativas, Foi positivo. mas eu me senti mais acolhida do que não acolhida. E quando as pessoas falavam não quero, era por isso? Tipo, quero vir o outro lado? De vez em quando, também tinha... ai, não sei se eu posso. Tá. Para mim, tinha muita gente que dizia assim, eu não sei nada sobre esse assunto. Então, eu não me sinto à vontade para verdade, adotar né? um posicionamento. A gente teve insight aí, né? A gente teve muito ok insight. até aí, né? Melhor. Mais ou menos menos. pior. Você pode ler né? um pouco, Você né? pode Você Eu pode ver argumentava que era notícias. contra o Conecta comigo. preconceito. Claro. Eu falava, não é sobre Sempre. Israel, é sobre preconceito. E essa era a minha argumentação. Aí a pessoa, mesmo assim, não queria, eu falava... Deixa eu te falar uma coisa, entendeu? isso é sobre ódio, isso não é sobre Israel, né? Teve eu acho que a gente, de repente, pode usar até o exemplo. Teve um professor, eu acho que, se não me engano, foi em Ohio, em algum estado americano, que quando ele foi dar, né, tá no currículo, falar sobre o Holocausto, etc, ele propôs que se ouvisse o outro lado.
Meu Deus do céu. Legal. E aí ele foi mandado embora, obviamente, etc, etc. O outro lado... Só queria entender exato, quem ele vai convidar. Exatamente, que ele vai convidar os Hitler, negacionistas, reencarnar alguém, incorporar alguém. Inclusive, seria ótimo que aparecessem para serem presos. Para serem presos, julgados, etc. Né? Mas Deve é ter uns isso. ainda Essa é a questão, né? Que outro lado. E isso, esse moral compass das pessoas. Ela É isso muito... que é louco. O que está do outro lado do antissemitismo? Isso. O ódio. O ódio. Então, como assim? Do É combate ao você antissemitismo, falar assim, né? Eu quero falar sobre essa pessoa que foi acusar, que sofreu racismo e tal. Não, mas vamos ouvir outro lado. Exato. Né? Você faz isso. Deixa eu ouvir, né? Por que ele praticou, né? Porque Qual é a justificativa dele pra ele ter vai praticado, justificar, né? não era Deixa bem eu só assim. compartilhar uma situação que me levou a essa tristeza enorme também com vocês, para a gente ver que tem uma coisa que a gente fala bastante sempre aqui no ECOA, né? Que a gente aprendeu com a Andréa, com a Annelise, que é tem as pessoas, tem a ignorância, né? E tem, como é que a gente chama? O outro, que não é ignorância, a pessoa sabe do que ela está falando. É preconceituosa mesmo. Antissemita mesmo. É antissemita mesmo. Então, na verdade, tudo é antissemitismo, mas tem aquele que brota de um total desconhecimento e que cola em qualquer postagem, não tem noção. Não tem noção. E tem aquele que sabe o que é o assunto. Então, eu tive uma situação na primeira semana de novembro. Quer dizer, Israel mal tinha entrado em Gaza. Que eu tive um encontro tive uma reunião, e a pessoa com quem eu tinha a reunião me perguntou se podia chamar uma outra pessoa para a reunião porque ela estava interessada no assunto, e eu achei ótimo, agradeci. Para mim, quanto mais gente... Né? Oportunidade, venha. Fizemos a reunião, business, o tempo todo, e aí terminou a reunião, era meio-dia, só vamos almoçar? Estava lá em cima do shopping, vamos almoçar? Claro, vamos almoçar. Nós estamos esperando para sentar no almoço. Não o que me conhece, que já era meu cliente, o outro que foi me conhecer nesse dia, 1 hora antes disso, sem saber nada a meu respeito, vê meu colar e fala para mim, você é judia? Porque eu tenho um raio aqui, né? Você é judia? Falei, sou. E pensei comigo, né? O que vem? O que vem? E aí ele falou, nossa, esse ataque terrorista do Hamas, que coisa terrível, meu Deus do céu, o que o pessoal está passando. Aí você dá aquele... Ufa, é verdade. Aí ele falou assim, pessoa, né? Você dá vontade de abraçar. Aí ele falou assim, isso não se relativiza, que terrível, mas... Esse mas acaba doeu. com a gente. Aí você fala, putz, querida, para aí, vai. Aí sabe o que o cara fala? Ele fala assim, mas o que vocês estão fazendo em Gaza é nazismo. Nossa. Vocês. Ele nunca me viu na vida. Ele não sabe quem eu sou, como eu penso, qual é o meu posicionamento político, nada. Ele só sabe que eu sou judia. E automaticamente ele me põe uma arma, um uniforme. Me chama de nazista. Nazista. Nem falou que era genocídio, né? Sim, já foi para... E o que você respondeu? Eu fiquei tão passada, assim, foi um golpe que eu falei para ele assim, olha, eu tô aqui, né? Em São Paulo, no Brasil. Mas independentemente de quem eu sou, né? Ou você não estudou nada sobre o nazismo, ou você não sabe o que está acontecendo em Gaza. Né? Mas você fica meio sem ação. E aí, gente, eu não conseguia comer. É isso. Ainda teve essa continuação. Teve o almoço. Porque nós estamos falando de um cara, assim, do mercado financeiro. Deve ter estudado em Harvard, no MIT, nas galáxias todas. E o cara te solta um negócio desse. E aí aquela coisa que você não consegue parar na sua cabeça de fazer a discussão com a pessoa. Mas você não vai fazer aquilo ali. Eu estava... Complicado. Né? Isso foi antes do ECOA, isso foi em novembro. Hoje, a gente também já conversou sobre isso, né, André? Hoje, eu estou muito mais preparado, primeiro porque conheci você e tenho lido que nem uma louca. Tem que ler. Tem que se responder. Né? E hoje eu me sinto muito mais preparada para uma conversa, né? Mas para responder uma fala dessa. Hoje eu não teria dito só o que eu disse, eu não teria ficado quieta, eu não teria ficado rezando para o almoço acabar. Hoje eu teria feito disso uma aula e ele ia ter que me ouvir. Ou dar uma cadeirada na cabeça dele também. Não sei porque eu pensei na cadeirada. Exatamente. Porque é isso, a gente é humano, né? Tem hora que você fala. Então, mas posso te trazer isso? Acho que a gente teve, né? Ontem a gente teve junto, né? O ECOA se reuniu ontem.
E eu acho que eu comentei, né? Que eu passei por isso no ambiente corporativo, né? E eu era um daqueles judeus no ambiente corporativo que acho que para me proteger acabava utilizando a piada. Sim. Né? Que era... Não estou aberto à negociação porque minha religião não permite. Nisso eu dava o direito para outra pessoa também essa piada comigo, mas ao mesmo tempo eu sempre assumi que eu usei isso como uma defesa para se algum momento essa pessoa soubesse que eu era judeu, tomasse cuidado. Tomar cuidado. Se ela pensasse, ela teria a chance de pensar 2 vezes antes de falar algo. Tá. E teve uma vez que não falou, né? Eu numa mesa, num jantar de trabalho em Miami, né? Pela outra empresa que eu trabalhava também há muito tempo atrás, com parceiros, clientes, etc. Eu falei, olha, eu não acredito na Segunda Guerra Mundial, isso é inventado, etc. E é isso, né? E eu tomei a decisão de ir embora, porque ou você discute, Sim. ou você agride, que não é um caminho, jogar a cadeira, né? Jogar cadeira. Ou você vai embora. Eu decidi ir embora, porque tinha muito mais gente na mesa. Isso é gravíssimo. Agora hoje eu também, eu acho que eu faria igual você. Acho que hoje eu ia palestrar. Eu ia aproveitar que tinha mais gente na mesa e iam ter que me ouvir, em qualquer idioma que fosse, mas eu iria palestrar. Eu ia palestrar a ponto de fazer a pessoa levantar da mesa. Claro. Ou eu ia ter que levantar, depois dessa palestra eu me retiro, porque eu não posso estar... A velha frase, né? Se tem um antissemita numa mesa... E com 10 pessoas... Com 10 pessoas, se você não levantar, você compartilha. Eu vou puxar a sardinha por favor, do lado do ECOA agora. Manda ver. Porque vocês estão falando tanto aí, que aí eu acho que é importante a gente trazer... Por que o ECOA é importante nessas situações? Porque ele dá justamente esse embasamento para você conseguir trazer todos esses argumentos, saber como se posicionar, saber como argumentar numa situação dessas. A gente passa por momentos assim, já passei por N situações assim. Eu não estudei num colégio judaico, então, assim, desde pequena eu estive em situações assim e sempre tive que me posicionar. Então, para mim, não é novo, assim. Eu sempre já, de cara, sou judia. Eu sempre já, antes de tudo, eu falo que eu sou judia para já... A pessoa ficar esperta. Você já faltava Yom Kippur, você já faltava já levava matzá para a escola e comia matzá. Eu era essa pessoa. Né? Sempre fui. E na classe também ia lá e briguenta do jeito que eu sou, porque tive que aprender a ser assim. Mas você só pode ser assim e conquistar território se você tem embasamento. E retaguarda, né? E aí que o ECOA entra. Perfeito. Porque aí traz todo o conteúdo que a gente precisa, todo o conteúdo para a gente conseguir educar. Falar, estamos aqui por causa disso, por que não é nazismo, por que não é genocídio, por que é isso, por que Israel está fazendo isso, por que a Palestina... A gente consegue falar sobre Israel, mas a gente consegue principalmente falar sobre preconceito. E por que isso é ódio e simplesmente racismo e ódio. E é aí que a gente entra e consegue entender o antissemitismo lá nos primórdios do antissemitismo e trazer isso para um contexto onde as pessoas conseguem se identificar na pessoa, assim, no brasileiro. Individualmente, cada a sua dor. Exato. Cada um na sua dor. Falar, putz, na verdade não está tão distante de mim. Eu sou um indivíduo. Eu sou uma pessoa. Eu sei o que é me sentir... sentir ódio contra mim, ou me sentir fora do meu lugar, ou sentir que a pessoa tem alguma coisa contra mim, porque, sei lá, meu cabelo é loiro, ou porque meu cabelo é, sei lá o quê. Seja o que for, eu sei como é. E as pessoas conseguem se identificar e ir para um lugar onde eles conseguem entender de onde a gente está partindo. Perfeito. E o ECOA consegue trazer isso. E aí eu acho que vem o poder do ECOA, de conseguir trazer tudo isso numa caixinha, e falar, gente, aqui, ó, essa caixinha é para educar vocês, para educar todo mundo. E que eu falo sempre, trazer luz para todo mundo. Iluminar o mundo para ter menos ódio, menos preconceito. E para as pessoas conseguirem se identificar e falar assim, nossa, na verdade o judeu não é um esquisito, né? Na verdade ele é uma pessoa que nem eu. Na verdade ele não bebe sangue de criança. Na verdade... Tudo que eu ouvi, essas falácias que eu escutei minha vida inteira, elas são de fato falácias. Os mitos, né? Os mitos, todo, né? A gente sempre... Os 10 mitos. 10 mitos sobre judeus. Que é um livro que a Deia sempre indica. Eles vêm de algum lugar, mas ele tem um contexto histórico. Eles surgiram por um motivo. E quando a gente consegue entender o porquê, a gente consegue desconstruir eles. E humanizar. Então, quando a gente humaniza o outro, o ódio vai embora. E aí é o poder do ECOA. É você humanizar todo mundo, não só o judeu, mas todo mundo. É legal, e ser uma sociedade. É legal você puxar esse gancho para a gente poder contar um pouco aqui
do que está acontecendo nos Isso, treinamentos desses do ECOA. meses, Exato. agora, né? Isso, Depois esses de tanto meses tempo, como de é que tá rolando? treinamento de todas as empresas que a gente já conseguiu entrar é muito interessante, porque a gente percebe que talvez no início da primeira reunião, onde a gente vai se apresentar, existe uma preocupação que seja um discurso político, existe uma preocupação que seja uma doutrinação, qualquer coisa desse tipo. Quando a gente se abre e a gente fala que o ECOA nasceu de uma dor, que a gente estava sofrendo, que isso é ódio, e a gente mostra a pesquisa que a gente fez, que a gente contratou, Que a gente né, tava no com medo. começo, que a gente estava Com medo de ir pro e que a trabalho. gente contratou uma empresa e a gente quantificou o que está acontecendo. E o mais triste para mim dessa pesquisa é que muita gente relatou situações de antissemitismo e que a própria pessoa não teve coragem de fazer nada. Olha a situação. As pessoas estão acuadas. E aí, quando a gente fala disso, assim, o rosto das pessoas muda. Mas você lembra por quê? Você acha que se tivesse presencialmente, a pessoa te daria um abraço, sabe? Sim. Então, assim, meu Deus, vocês estão passando por isso? Sim. A gente não está sabendo. Sim. Não, e esse é o ponto, né? Porque quando a gente foi falar do ECOA, a gente ouviu algumas vezes, mas não tem antissemitismo nas empresas. Isso não existe Imagina, no Brasil. né? De próprios judeus falando. De próprios isso. Boa. Bom, by the way, falaram 2-3 semanas atrás pra gente, numa empresa, mas não tem antissemitismo nas empresas. A gente continua escutando isso. Sim. Mesmo a gente mostrando. Foi aí que a gente investiu na pesquisa. Na pesquisa. E a pesquisa mostra algo que não é. Você vê não-judeus, na pesquisa também passou por não-judeus, é isso. 18% entre toda a população que respondeu, falou, a gente já viu, a gente presenciou. Quando pega só judeus, é 1 a cada 4, é 25%. Muita coisa. Troca judeus por pretos, troca judeus pela comunidade Trans. LGBT+, por pessoas com deficiência, troca judeus com qualquer outra minoria. Não pode, porque pode judeus. Mas concordo plenamente com tudo Onde que estão você os disse. aliados? Onde estão os aliados nas empresas? É que você precisa criar o senso comum também. Então, assim, a gente só conseguiu entender o que era o racismo contra pretos, ou o machismo, ou a homofobia, quando as pessoas começaram a falar. Exato. E não aceitar. Exato. A gente, como judeus, a gente tem um pouco de receio também de falar sobre isso. A gente sofre o antissemitismo e a gente faz... não é tanto antissemitismo. É, tem muito vai. isso. É, Tem muito Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Foi Só só uma uma piada, tá É. tudo A bem. gente contemporiza. A gente tem um nível de tolerância muito alto. E no momento que você fala, não vou aceitar. Não tenho mais. Isso, não mais. A gente consegue criar um nível de não aceitação, da mesma forma que não aceita o racismo contra negros, ou contra mulheres, ou contra a homofobia, etc., seja o que for, que nem isso passa. Hoje, a gente ainda aceita. E isso não é aceitável. Eu vou dar assim, acabei de voltar da Marcha da Vida, estou muito impactada, esse é meu único assunto, né? E eu tava... Monotemática, mas por uma boa razão. Estamos todos. E aí, eu fui pra Lodge, que meu avô Era de lá? era de Lodge. E aí, eu peguei um guia, porque fui lá ver. E eu cheguei pro guia, falei, pergunta básica, e como é o antissemitismo aqui? E ele falou, não tem antissemitismo. Nada. Não, calma. Tudo bem. Eu falei, jura? Ele falou assim, não, de vez em quando em jogo de futebol a gente xinga as pessoas de judeu, mas não tem antissemitismo. Aí eu falei, tá Porque bom. é uma região tão tranquila, nunca tem antissemitismo lá, né? É Esse uma o coisa maravilhosa. ponto. Olha o Eu quanto sei. na cabeça dele Isso não Tá é... é normalizado. normalizado, mas na nossa também. Esse é meu Entendi, ponto, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente também tem que não normalizar. Claro. E tem que falar a piadinha que a gente Não é- mesmo faz, isso, que não você tem mais. falou. Acabou. Acabou. Não Acabou. aceito. Acabou. E vocês acham que é por isso, essa coisa da normalização entre nós mesmos, que às vezes fica difícil entrar em empresas e fazer nossos treinamentos em empresas de donos judeus? Acho. Totalmente. Eu acho que é por isso, e eu acho também... Eu acho não, a gente já ouviu isso de executivos, empresários, empreendedores, que eles têm um receio... Olha que interessante, empresas que falam de diversidade e inclusão, que têm objetivos claros, números de diversidade e inclusão,
Metas, como o mercado pede, porque o mercado pede isso, né? Existe um movimento anti-diversidade. Já tem regulação mas, de empresa aberta. Exato, mas assim, tem que ter, a gente vê semanalmente isso, empresa aberta, exatamente, empresa capital aberto, e vai lá o empresário executivo judeu fala, putz, não vou falar disso aqui, porque podem sentir que eu estou impondo. Porque pode sentir que eu estou impondo. Mas dá vontade de falar assim, mas você não está impondo, é mais uma minoria. Sim. E assim, você não está impondo, por exemplo, o Brasil, óbvio que a gente tem que lutar contra o racismo. Pessoas pretas. A gente tem 54% da população brasileira pessoas pretas e você não vê essa representatividade nas empresas. A gente tem um problema e a gente tem que desafiar isso. E o nosso ponto daqui, a gente não quer o espaço nas empresas. A gente quer que as pessoas saibam que é um judeu. As pessoas saibam o que é o discurso de ódio. Não estamos falando de cotas. Porque não pode ser antissemita. Antissemitismo é racismo, é crime. Sim. Cara, e se isso tem uma lei, e se isso acontecer dentro de uma empresa, a empresa tem um risco sério com isso. Eu acho que tem uma questão, Dani, muito... Só para terminar. E na pesquisa, a gente também notou isso, porque as pessoas que denunciaram, que não foram muitas, infelizmente, não aconteceu nada das empresas. Foi zero. A empresa não implementou nada. Nada. Zero. Então a gente está levando isso. Então a gente leva isso de uma forma como educação, de se comparar com outras minorias, mas não com objetivos de cota, métricas, não é isso, é educação. Claro. Tudo que o ECOA quer fazer é educar, é letrar, é levar conhecimento. A gente está tendo feedbacks tão positivos que eu acho que quando isso começar a ganhar volume, escala maior, as pessoas vão se sentir mais à vontade. Não podemos esquecer que um dos grandes mitos é do gigantesco poder, né? Os protocolos, a teoria da conspiração, né? Os protocolos do Sabe-Sião, quer dizer, o poder e a conspiração. Então, eu acho que, às vezes, o executivo, eu tento ler dessa forma, né? O executivo de liderança, que é judeu, ele tem um receio de, ao ele levar este assunto, ser entendido como um uso do poder. Né? Isso ser entendido pelos empregados, ele tem poder para vir aqui falar sobre isso. Agora, se eu quiser falar sobre minha religião de matriz africana... Tá tudo certo. Né? Então, eu acho que a gente tem conseguido mostrar que não é essa a conversa. Né? Ao contrário. Né? E eu acho que a gente também, ontem, nesse encontro que a gente teve uma fala que me impactou muito, acho que para você também, porque nós dois tivemos uma reação parecida, acho que foi da Annelise, de dizer assim, o racismo de cor de pele é um racismo em que o preconceituoso coloca o outro, que é diferente dele, num lugar de inferioridade. Sim. O racismo contra o judeu, que é o antissemitismo, é um racismo em que a pessoa coloca o outro diferente dele numa posição de superioridade. Sim. Ele é mais poderoso, ele é mais forte, ele controla a mídia, ele controla o dinheiro, ele é um rico. Depende de onde. Não, aqui no Brasil, no Brasil. Não, exclusivamente o Brasil, ela estava falando. Não, e o que a gente ouve nas empresas, né, Mi? Dessa forma que as pessoas... A gente tem um depoimento... do contexto histórico, eu tô falando. Não, estamos falando no Brasil, exclusivamente o Brasil. Desculpa, eu tinha como a gente é visto no Brasil. A gente tinha feito esse disclaimer. Os judeus ricos, os judeus controladores. E isso tem a ver com a história do Brasil, inclusive. Total. E aí, lembra que a gente tem um dos depoimentos na nossa apresentação de uma moça que falou que disseram para ela, olha, você é ótima, excelente, eu ia te promover, mas como eu só posso promover uma pessoa e você é judia, você não precisa de grana, eu vou promover outra pessoa. Então, é esse tipo de coisa. Você tem um preconceito que é o inverso no Brasil do racismo contra a cor de pele. Sim, é isso mesmo. Né? Posso só trazer um outro viés aqui, que você perguntou por que as empresas de judeus, né? Eu acho que tem também parte da gente também tem esse medo de mexer no vespeiro, sabe? Sim, acho que isso é uma coisa muito real. Putz, se eu for mexer pode dar bagunça e eu não quero mais... Ai, tá tão certo, por que eu vou cutucar? E eu escuto isso bastante de empresários judeus
que tem empresas que falam, ai, não vou, tá, ninguém... Não é um assunto. Não foi um problema até agora. Não vou ler, Não deu vamos nenhum deixar. problema esse negócio. A gente está num momento de tanto antissemitismo. Os meus funcionários não falaram nada até agora. Eu vou deixar quieto. Isso lembra um pouco o conforto, né? De 80 anos atrás, né? Tá tudo bem, não vai acontecer Não vai nada. acontecer nada. Isso. Aqui Tô não seguro. chegou. Aqui não, não não, chegou. não aconteceu nada, vou Aqui não deixar vai ser. A história se quieto. repete, né? Mas a gente tem essa tendência de querer passar por baixo do radar, porque, tipo, tá tudo bem, se ninguém me vê, eu vou ficar quieto, ninguém vai perceber que eu sou judeu, ninguém vai perceber que eu tô aqui no cantinho. Porque é tão Mas eles cansativo. percebem. O Claro. ponto é que uma hora ou outra eles vão Percebe. perceber. E assim, de novo, né? Voltando ao assunto da marcha. Pode falar. Assim, você vê tudo que aconteceu. As pessoas, os mais incríveis, dono de sei lá o quê. Foi todo mundo Tudo pro no mesmo mesmo lugar. Para o mesmo lugar, entendeu? Sim. Então, o único jeito da gente combater tudo isso é por educação. Educação. Porque é o único jeito que a gente vai conseguir trazer luz para todas essas pessoas que estão à nossa volta e para eles serem a nossa proteção. Porque, querendo ou não, tem 120 mil judeus no Brasil. A gente não é nada. É muito pouco. Não é nada. É isso. E assim, eu agradeço vocês. Muito obrigada por este papo, por esta conversa. Preciso falar mais uma coisa. Por deixa eu favor, encerre. Quando a gente entra nas empresas, uma coisa que tem sido interessante é o papel do aliado. Isso. Acho que isso é importante, né? A gente Quem viveu são isso esses semana passada. aliados? Então, esses aliados são justamente outras minorias, que quando elas ganham conhecimento, e a gente viu isso semana passada, a gente fez um trabalho maravilhoso na Sky, a gente viu uma pessoa no chat do Sim. Teams, né? Sim. Se colocar uma pessoa da comunidade LGBT e Isso. ficou comparando abertamente. Sim. Então, é uma pessoa que já... assim, a gente tem aliados. Outra coisa interessante, quando a ECOA entra na empresa, ela fala com essas pessoas, mas a gente está chegando nos familiares dessas pessoas. Sem Tem dúvida. empresa que está planejando a gente ir para o Museu Judaico, levando os família. familiares. Isso. Então, assim, é isso. Às vezes parece que é pouco, mas a gente está fazendo muito. Sim. E assim, assim, a gente vai pegando muito. E o que a gente precisa é isso, que abram as empresas para a gente. Exatamente. É isso. Infelizmente, o problema não vai acabar. A gente vai continuar fazendo. Infelizmente, a gente vai ter muito trabalho. Mas Estamos aí. estamos aí, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Até. obrigado, obrigado.